Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gente, estou aqui para mais um pré-aula da disciplina de cálculo aplicado, tá? A engenharia química. Vamos recordar um pouquinho do que a gente viu na última aula, né? Que a gente tem bastante informação. A gente está saindo então ali dos métodos analíticos para resoluções de EDOs, né? Que é uma alta complexidade, né? Frações parciais, transformadas de Laplace, né? Transformada inversa. E a gente está entrando num outro assunto que são os métodos numéricos, né? No caso, a gente vai estar utilizando métodos numéricos e computacionais, né? Complementação computacional para a solução. Né? E nesse primeiro momento, nessa primeira aula, esse primeiro contato que nós tivemos, a gente viu um problema ali sobre uma porção de uma esfera submersa, como que a gente poderia desenvolver e chegar na solução. Né? A gente viu que caímos numa equação do terceiro grau, né? A equação do terceiro grau, vocês não conheciam uma forma analítica para resolver, mas a gente percebeu que é possível, dentro dos parâmetros corretos e aplicando um método conciso, né, a gente poderia fazer aproximações e realizando aproximações com refinamentos, né, refinando essa solução, até chegar numa solução que nós julguemos adequada para o problema. Né? E a gente entrou então no quesito que esses métodos, né, eles geram erros, né? Ou seja, erros nada mais são as diferenças entre os valores reais e os valores aproximados que nós conseguimos chegar. Né? Então a gente conversou ali sobre o erro absoluto, né, que é a diferença exata entre o valor real e o valor aproximado, tá? Ou também, né, a diferença entre o intervalo de confiança que nós temos dentro da variável, tá? O erro relativo, que ele vai dizer para nós em percentual, né, se o nosso erro ele é muito grande ou se ele é muito pequeno. Tá? Isso tem muita questão de comparação dos valores, né? Às vezes um certo valor, né, por exemplo, 0,1 para uma unidade, né, ele gera um erro muito grande. Né? Então a questão ali da relatividade entre esses dois valores, eles são valores próximos. Tá? Agora, 0,1 para 1000, né, que é um número muito maior, você vai conseguir perceber que esse erro é relativamente pequeno. Né, comparado à ordem, à grandeza do valor que você está trabalhando. Então é interessante que a gente saiba também verificar essa questão desse erro relativo. Né? E vamos retomar aqui rapidamente então, alguns tipos de erro, né? O que gera erro para nossas operações. Né? Então o primeiro tipo, que é o mais comum de todos, que é o erro de arredondamento, né? Que ele acontece exatamente, né, no caso de nós por uma certa preguiça de trabalhar com uma demasiada quantidade de casas decimais. Então, normalmente a gente fala arredonda para 2 casas, 3 casas decimais. Então, o erro de arredondamento. Então, toda vez que você faz esse arredondamento, você está gerando um erro, porque você está gerando uma diferença entre o valor exato, né, com esse valor que você tomou como aproximado. Tá? No caso do computador, a gente fala que esse erro ele acontece porque você tem uma certa limitação da máquina para apresentar apresentar e armazenar para você quantidade de dígitos, né? Por exemplo, a calculadora no seu visor ela pode apresentar no máximo 9 casas decimais, né? Ou melhor, né? Ela tem um visor com até 10, né, dígitos. Acima disso, dessa quantidade de dígitos, ela vai fazer uma aproximação no último valor, tá? Ou vai colocar em notação científica, ela vai ter que mudar porque ela não tem a capacidade de representar esse valor, né? Então a máquina ela também gera esse tipo de aproximação devido a essa questão de armazenamento. Tá? Então, erros de arredondamento. O erro de truncamento, que é um erro muito importante, né? O erro de truncamento, então, ele está relacionado à interrupção de um processo iterativo, tá? O processo iterativo que a gente vai estar estudando bastante, então, eles são processos infinitos, né? Que se repetem. Né? Então, o processo de iteração é um processo que ele vai se repetindo, como a gente viu no exemplo da esfera. Né? Você vai realizando a mesma operação várias e várias vezes, e você pode realizar isso infinitamente. Tá? Quando a gente faz nesse caso, né, a gente em um determinado para.
Quando nós paramos nesse processo iterativo, a gente interrompe aquele refinamento, né, que nós estamos fazendo. Quando a gente chega numa solução que já nós julgamos adequada, tá? Mas isso não impede que ele continuasse, ele continuasse, né, ele prosseguisse, tá? Então, nesse caso, naquele exemplo, a gente fez até chegarmos no intervalo de 11, né, 860 até 11,862. Nossa amplitude do intervalo são 2 milésimos, é um valor bem pequeno, tá? Se a gente estiver trabalhando com medição em centímetro, isso é um valor muito pequenininho, né, uma diferença muito pequena, então a gente tem uma grande confiança. Mas esse processo poderia ser expandido, né, e chegarmos em algo com uma diferença aqui nesta casa decimal. Note que todos os outros valores são iguais, a gente tem uma diferença apenas nesta casa decimal. No caso aqui nós temos 3, 6, 9, 9 já está na bilionésima parte, trilionésima parte, quadrilionésima parte, né? Então você está trabalhando com um número muito pequeno, um valor muito mais próximo da verdadeira solução, tá? Então isso chama erro de truncamento, ou seja, quando eu limito a quantidade de passos ou limito a quantidade de procedimentos que eu vou realizar, eu vou gerar um erro devido a esse critério que a gente chama critério de parada, tá? O erro inerente ao dado, esse é um erro então que ele vai acontecer devido à imprecisão, né, na coleta do seu dado, né? Então quando você trabalha na vida real, você vai utilizar ferramentas de aferição, né? Você vai usar paquímetro, termômetro, você vai usar uma balança, você vai usar um barômetro, um viscosímetro, um manômetro para tomar-se certas medições, né? E essas ferramentas elas têm precisão. O que é isso, né? Elas vão gerar para você um certo valor aproximado do real. Então é muito difícil você conseguir medir um valor exato, né? A gente sempre tenta conceber que o valor que a gente mede ele é sempre um valor aproximado desse valor real, tá? Então, erro inerente ao dado, a gente não consegue. Por melhor que seja a ferramenta, a gente sempre tem a melhor ferramenta é a que apresenta a melhor precisão, ou seja, a que tiver o menor erro, né? Mas mesmo assim, ela vai não estar apresentando o valor exato para nós. Muito dificilmente você vai ter algum valor exato, tá? Os erros inerentes ao modelo matemático, a gente também já falamos sobre ele, né? Que é a ineficácia da fórmula, ou seja, um modelo, né, matemático utilizado para o cálculo. E isso acontece porque os modelos matemáticos normalmente eles usam fatores simplificadores, né? Eu devo ter comentado para vocês no caso da equação de Bernoulli. Na equação de Bernoulli você tem ali vários, né? No caso da mecânica dos fluidos, né? Você tem vários fatores simplificadores. Por exemplo, a temperatura tem que ser mantida constante, o regime tem que ser permanente, você não vai ter alteração, né, em determinados pontos do seu fluido, ou seja, você desconsidera que exista atrito, né, o seu fluido ele é incompressível, né, ele não vai sofrer compressão, então, ou dilatação, então ele vai manter-se sempre com a mesma massa específica. Então você está assumindo vários fatores simplificadores que na verdade acontecem, né? Um fluido ele vai sofrer compressão ou dilatação, ele se expande, a massa específica dele muda, existe a presença de variação de temperatura que vai fazer esse fluido ele dilatar ou comprimir, tá? Isso vai mexer na agitação molecular do fluido, isso vai gerar que ele tenha maior atrito interno entre as partículas e até mesmo com a superfície de contato com o conduto, né, que ele está sendo escoado, né, e isso tudo vai mudar para você a questão da fórmula de energia, né, que é a equação de Bernoulli. Tá? Só que a gente desconsidera. Então quer dizer que ela é uma fórmula, né, mas ela não é tão eficaz, ela vai te dar uma previsão de qual o valor, um valor aproximado, mas não o valor exato do comportamento, né, daquele fluido. Tá? Então é interessante que vocês tenham ciência também desse processo. Tá?
E temos o erro de propagação, né? O erro de propagação que ele vai estar associado, então, a esses valores aproximados quando eles são aplicados, né, em operações matemáticas. Então, quando eu faço uma aproximação inicial de um valor, né, e eu uso ele em operações matemáticas, quer dizer que toda operação matemática vai estar carregada sobre esse erro inicial, gerando, então, no final, né, toda essa operação, um erro, tá? Então, também vai gerar um erro, não é igual ao erro inicial, né? Normalmente vai ser um erro maior, tá? Então, ele vai se acumulando, vai se propagando ao longo dessas operações, tá? Então, tenham ciência, todo valor que você calcula, toda vez é um valor aproximado, toda vez você vai ter uma certa diferença entre o resultado exato, tá? E agora, tá, a gente vai começar a discutir, então, os métodos iterativos, né? A gente vai começar, na verdade, falando sobre os métodos de resolução de equações algébricas e transcendentais, tá? No sentido, né, de trabalhar zeros de funções, ou seja, a gente está dando, desescalonando, né, descalonando o nível. A gente estava em EDO, equações diferenciais, e a gente está voltando para as equações mais básicas, tá? Mas aprendendo ferramentas novas para resolver essas equações mais básicas, né? E depois a gente vai escalonar novamente até chegar em EDOs e equações diferenciais parciais, aplicando-se o método numérico, tá? Então a gente vai estar trabalhando dentro dessas conjecturas, tá? Então, para começar, gente, vamos começar falando sobre os erros numéricos, tá? Que a gente estava falando, fazendo alguns exercícios que ficaram da aula passada, e posteriormente a gente vai falar então desses métodos numéricos para zeros de funções, tá? Então, primeiro exercício, né, que nós tínhamos ali como exemplo, né, nós temos que na aferição, certo? Da amperagem de um sistema elétrico, o técnico responsável pela aferição utilizou um amperímetro de precisão 0,01 ampere. O que isso quer dizer? Quer dizer que o amperímetro que ele estava usando, ele apresenta para a gente um erro de 1 milésimo para mais ou para menos do valor que ele faz a realização. Tá? Então ele toma um valor médio, um valor aproximado. Tá? Não toma-se um valor exato. Então essa é a precisão da ferramenta que ele está utilizando. Essa precisão pode ser devido à questão de casas decimais do visor, tá? Ou mesmo, né, pela precisão definida pelo aparelho. Tá? Então, considerando que o valor da aferição pelo amperímetro foi de 0,556 ampere, expresse o intervalo de confiança do valor exato da amperagem e o valor do erro relativo aproximado à aferição. Tá? Então, como que a gente faz esse intervalo de confiança, né? Intervalo IC, né? Normalmente nós temos o quê? O valor exato, note que até agora eu falei de X, porém eu estou falando de corrente, né? Se eu estou falando de corrente elétrica, a variável corrente é representada pela letra I. Então, a corrente elétrica I, exata, ela é nada mais que igual à corrente elétrica aproximada mais ou menos um erro absoluto da medição dessa corrente, tá? Então, o erro absoluto. Pensando-se nisso, a nossa corrente ela vai ser dada, então, por 0,556, que é o valor da medição do aparelho, né? Mais ou menos o erro, que é de 0,001 ampere. Ou seja, o valor exato dessa corrente, né, elétrica, ela vai estar entre, né? Se eu somar e subtrair, eu vou ter os limites, então, do nosso intervalo. Então, no caso, 0,556 menos a precisão da ferramenta, né? Vai ser menor ou igual à nossa corrente, que vai ser menor ou igual ao valor da mensuração, né? Da aferição, 556, mais a precisão da nossa corrente. Tá? Então, nós vamos gerar aqui o intervalo de 0,555, tá? Menor ou igual a I,
que é menor ou igual a 0,557. Tá? Então nós temos aqui o intervalo de confinamento, né, ou intervalo de confiança do valor exato. Ele também quer que a gente determine o erro relativo aproximado, né? E como que nós chegamos no erro relativo aproximado? Né? A gente toma o erro absoluto, tá? E divide pelo valor aproximado da nossa variável, tá? Então, x aproximado. Então, nesse caso, né, multiplicar por 100 para a gente ter em percentual. Então, nesse caso, o nosso erro relativo aproximado, ele vai ser de 0,001 dividido por 0,556 vezes 100. Tá? Então, nós teremos que o erro relativo, ele vai ser de... Eu sei, ali embaixo está a resposta, mas eu vou fazer aqui na calculadora até para ver se a resposta está correta. Vezes 100, tá? A gente vai chegar em 0,1798, ou seja, aproximadamente um erro de 0,18%. Tá? Pessoal, existem alguns autores que diz que, né, para um erro ser considerado grande, né, o erro relativo, se ele for menor, tá, menor que 5%, você tem um baixo erro, tá? Um erro pequeno, tá? Mas isso não existe coesão, tá, entre autores. Então, abaixo de 5% é um erro pequeno. Acima disso, de 5 a 10%, é considerado um erro moderado. Tá? Então, colocar aqui de 5, né, até 10 é um erro moderado. Tá? Acima de 10% é um erro alto. Alguns autores definem como dessa forma. Outros autores definem que para um erro ser considerado pequeno, ele tem que ser menor que 1%. Tá? Nesse caso aqui, 0,18 seria um erro bem pequeno. Tá? E seria também considerado um erro pequeno. Agora, dentro da engenharia, por exemplo, não se fala em erro pequeno, mas em erro aceitável. Tá? E um erro aceitável é um erro até de 10%. Tá? Até 10% é um erro aceitável. Tá? Na maioria dos casos da engenharia, claro, né? Mas tem que também aí ter um pouco de bom senso. Né? Não é porque pode ter erro que você vai ter um erro de 10% que você vai trabalhar com 10%. Né? Tem casos que você tem que lembrar de considerar um erro menor do que isso. Né? Mas, de forma geral, até 10% é um erro aceitável. Tá? Vamos ver mais um. Né? Isso daqui é verdadeiro, é verídico, né? Então, a maioria dos radares eletrônicos utilizados em rodovias apresenta uma margem de erro de 7% sobre o valor de sua medição. O que isso quer dizer? Quer dizer que da medição que ele faz, né, você vai ter 7% a mais ou 7% a menos, ou seja, da verificação que ele faz, né, ele vai ter uma margem de erro, tá? Ele vai gerar um intervalo. Tá? Considerando então que um veículo, vamos pensar aqui, 100 km por hora. Então, se você passa no radar, ele marca 100 km por hora, quer dizer que 7% disso, 7% de 100 é 7, né, é o erro dele. Tá? Então, quer dizer que ele vai registrar sua velocidade como 100, mas você vai estar entre, né, 93 e 107 km por hora. Tá? Então ele tem que lembrar-se disso por causa dessa margem de erro de 7%. Tá? Então, considerando que um veículo automotor trafegue por uma rodovia cujo limite de velocidade é de 120 km por hora. Perfeito? E ao passar por um radar, o mesmo registra a velocidade de 127 km por hora. Então a medição do radar foi 127, a via é 120. Tá?
É possível o motorista do veículo ser autuado por trafegar acima da velocidade da via? Tá? Para responder a essa pergunta, determine o valor do erro absoluto e o intervalo de confiança da medição da velocidade feita pelo radar. Tá? Então vamos lá calcular o erro absoluto. Né? Como que a gente consegue calcular o erro absoluto? Tá, gente? Vamos lembrar, erro relativo ele é igual ao erro absoluto dividido pelo valor aproximado. Tá? Então quer dizer que o erro absoluto ele pode ser obtido pelo valor médio vezes o erro relativo. Tá? No caso, o nosso valor médio é a medição do radar, que é 127, tá? 127, e o nosso erro relativo é de 7%, que é 7 sobre 100. Perfeito? Ou seja, tá? 127 dividido por 100 vezes 7, a gente vai ter um erro absoluto de 8,89 km por hora. Tá? Então esse é o erro da medição deste radar para esta velocidade. Perfeito? Então qual que é o nosso intervalo de confiança da velocidade medida pelo radar? A velocidade medida pelo radar vai ser algo, então, de 127 menos os 8,89 a 127 mais os 8,89. Então, nós teremos que nosso intervalo de confiança, ou 127 mais ou menos 8,89. Tá? Então, nós teremos aqui 127 menos os 8,89 vai dar 118,11, tá? E 127 mais 8,89, nós teremos 135,89. Bom, o que isto quer dizer? Quer dizer que a velocidade real do veículo naquela pista é algo entre 118,11 a 135,89. Tá? Ela está dentro deste intervalo. Ela pode ser qualquer valor desse intervalo. Perfeito? Então, o motorista ele pode ser autuado por trafegar acima da via, lembrando que a velocidade máxima é de 120 km por hora, tá? A resposta neste caso é não. Né? E por que é não? Tá? Ele não pode ser autuado. Porque o limite inferior deste radar, tá, apresenta como valor 118,11. Quer dizer que é possível que esse motorista esteja trafegando com uma velocidade inferior a 120. Ele não pode afirmar que o motorista está a mais que 120. Certo? Porque vamos pensar aqui com a gente, né? Vamos pensar aqui numa reta, duas retas numéricas. Para o cara ser autuado, se ele estar a 120, ele não é autuado. Ele vai ser autuado se ele estiver 120 ou mais. No caso da nossa medição, a gente tem que ele está entre 118,11 a alguma coisa de 135,89. Então, como que ele está dentro desta faixa, existe esta possibilidade dele não estar. Então, ele só vai poder ser autuado se é certeza que ele estivesse acima da velocidade. Tá? Então, teria que estar entre, ou no meu intervalo de confiança, por exemplo, fosse de 121 a 135. Ok, né? O limite inferior é maior que a velocidade máxima, então obrigatoriamente ele seria multado. Tá? Então, utilizar essa relação para você verificar essas situações. Tá? Então não, ele não pode ser multado porque o limite inferior é menor que a velocidade máxima. Então ele pode estar dentro dessa velocidade devido ao erro de medição do radar. Tá? Pessoal, eu vou encerrar esse vídeo por aqui e no próximo eu trago para a gente começar a falar sobre os zeros de funções reais. Então até daqui a pouco, um grande abraço.